Oi, boa noite, tudo bem? Meu nome é Jordani, para quem não me conhece, eu sou advogado do escritório Scherer Assessoria Jurídica. Esse é o nosso primeiro vídeo, sejam bem-vindos aí, espero que gostem, que ao final deixem o seu like aí, se cadastrem aí no canal, compartilhem esse vídeo com as demais pessoas para que o conhecimento chegue às demais pessoas. Nós vamos falar aqui rapidamente sobre uma temática que chegou para mim através de um cliente essa semana com a seguinte pergunta: Jordani, eu tenho um empregado aqui que está com suspeita de Covid-19, o que eu posso fazer com ele? Pois bem, já vamos adentrar na matéria. Antes de mais nada, a gente tem que entender o seguinte, rapidamente. Desde 2001 para cá, artigo 62 da Constituição Federal permite que o presidente faça medidas provisórias. Essa medida provisória, literalmente provisória, ela tem um prazo de vigência, mas ela tem força de lei. Então, a partir do decreto dela, ela passa a valer e aí ela vai regular relações entre pessoas. Nesse caso, duas medidas, a 936 de 2020 e a 927 de 2020, são duas medidas provisórias que estão regendo, digamos assim, as relações trabalhistas de cunho emergencial em virtude da pandemia, certo? A 936, por exemplo, ela trata de alguns direitos trabalhistas, como, por exemplo, reduzir o salário e a carga horária do empregado, né? A jornada de trabalho do empregado. E a 927, por exemplo, que é o nosso tópico específico, é férias ou não para o empregado, como é que a gente deve agir? Pois bem, tem uma outra discussão. O artigo 2º da 927, por exemplo, ela diz o seguinte: empregado e empregador vão negociar e ponto final. Pois bem, o 611-A da CLT, que é uma lei, digamos assim, um pouco maior, né, com mais força, diz que não, que tem que passar pelo crivo do sindicato. E aí, como é que o empregador deve fazer? Essa discussão chegou no STF, e o ministro relator era o Lewandowski, e ele disse que sim, que precisava da chancela sindical para poder valer esse acordo ali entre as partes, né? E submeteu esse julgamento ao plenário. Virtual, obviamente, por causa da pandemia, ninguém está fazendo contato com ninguém pessoalmente, né, fisicamente. E aí, por maioria, entenderam que não precisa. Eu destaco, por exemplo, uma parte do voto do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, que ele diz o seguinte: esperar pela chancela sindical pode gerar uma insegurança jurídica muito grande para o empregador, que pode baixar as portas, e para o empregado, que pode perder o emprego. E como a gente tem que tutelar, o Estado tem que tutelar o empreendedorismo e o emprego, é mais fácil, diante desta pandemia, fazer desta forma, ou seja, empregador negociar com o empregado. Então tá valendo, beleza. Algumas nuances dessa questão de dar férias ou não do empregador ao empregado. Já sabemos que pode dar, certo? Ok. E aí eu vou fazer aqui alguns pingos com a CLT e a medida provisória 927. O que a CLT diz? Tu tem que pré-avisar 30 dias antes. A medida provisória, 48 horas antes. A CLT diz o seguinte: tu tem que fazer isso por escrito, passar recibo, inclusive, para o empregado. A 927, medida provisória, ela diz que não precisa. Tu pode comunicar, inclusive, por meio virtual ou eletrônico, mas bem, né? Está escrito meio eletrônico. WhatsApp da vida, por exemplo. Pois bem, pagamento das férias. A CLT diz que tu tem que pagar até 2 dias antes do início do gozo. A medida provisória diz que tu tens que pagar até no 5º dia útil subsequente às férias. Né? Daqui um pouco tem a questão também de suspender ou não essas férias. Concedi as férias para aquela pessoa no meio da pandemia e tal, posso suspender essas férias, sim ou não? Sim. Se essa pessoa, por exemplo, trabalha numa situação em que há necessidade de ter ela trabalhando na linha de frente, hospital, por exemplo, pode então se suspender essas férias que foram concedidas para a pessoa. Tem a questão, por exemplo, de tu ter o empregador pode optar por pagar o terço constitucional, ele não precisa necessariamente pagar naquele momento ali, ele pode pagar mais tarde. Tem a questão também de o pagamento do 5º dia útil, a gente já falou, né, do mês subsequente, e depois tem a questão de tu ter que pagar em até 2 dias úteis antes, né, antecedentes. Essa é a diferença da medida provisória para a CLT. Então, nesse caso prático, a gente conversou, eu e o empresário, e ele encaminhou as férias dessa pessoa que está hoje já em férias antecipadas. Ah, mas precisa ter férias já vencidas? Sim ou não? Não necessariamente. A própria medida provisória, ela diz que tu pode conceder, mesmo que a pessoa não tenha férias ainda, né, esteja a vencer, porque existe
existe o período concessivo, aliás, o período aquisitivo, que são os primeiros 12 meses, e depois o concessivo, que são os mais 11 meses e 29 dias. A pessoa não pode completar 24 meses sem gozar férias, né? Então a medida provisória 927, ela diz isso, tu pode conceder sim, e depois quando chegar lá no momento oportuno, a pessoa já tirou as férias e aí não tem mais o que se falar. Tá certo, gente? Esse foi o nosso primeiro vídeo. Acredito que a gente tenha sanado aí algumas dúvidas. Quarta-feira que vem a gente vai estar aqui às 20 horas de novo divulgando mais um vídeo. Nós vamos falar de um outro tópico, mas da medida 936, tá? Que fala ali, por exemplo, da questão de estabilidade do empregado, que teve ali alguns direitos trabalhistas suprimidos ou alterados. Vai ter uma estabilidade depois? Sim ou não? Esse é o próximo tópico da nossa próxima reunião aqui. E como eu disse, deixa aí o seu like, deixa aí a sua sugestão, a sua crítica para melhorar. Compartilha aí com os demais amigos, os demais empresários, os demais empregados, com todo mundo. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.